Olá, bem-vindo ao canal Clã Nerd. A história começa com um grupo de heróis lutando contra um rei demônio. O rei é feroz, mas os heróis conseguem imobilizá-lo com magia. O demônio lança um ataque poderoso, mas ele é bloqueado pela barreira dos magos. A fera continua disparando ataques devastadores, mas cada um deles é rebatido pelos heróis. O grupo sincroniza o ataque final perfeitamente e o demônio é finalmente derrotado. Ao retornarem ao castelo, os 4 magos que ajudaram o herói a vencer o rei demônio são celebrados. Em reconhecimento aos seus esforços, o rei Is concede uma honraria muito especial. Eles são os sábios do fogo, da terra, da água e do vento, e o rei afirma que lhes concederá os títulos reservados aos magos mais poderosos. Ele anuncia que serão chamados de os 4 imperadores, deixando todos boquiabertos. Nesse mundo, apenas aqueles de sangue nobre podem carregar o título de imperador. O sábio chamado Eftal não consegue acreditar que tais títulos estejam sendo concedidos a eles e sente-se profundamente honrado. O rei reconhece que, neste mundo de magia, Eftal não é o mais forte. No entanto, ele conquistou um título grandioso e, de agora em diante, será conhecido como Imperador Relâmpago. Os outros estágios também recebem seus títulos e todos os presentes os aplaudem. Enquanto a multidão vibra, Eftal não consegue conter a emoção. Após 40 anos estudando magia, seus esforços estavam finalmente sendo reconhecidos da melhor maneira possível. Muitos anos depois, o aprendiz de Eftal, chamado Merlin, avisa que o café da manhã está pronto. Eftal encara o dia com entusiasmo, pois a agenda estaria repleta de treinamentos. Mais tarde, enquanto orientava seus alunos, Eftal os elogia pelo bom desempenho. Um dos estudantes deixa a pedra cair na própria cabeça ao tentar sustentar o feitiço, e Eftal lembra a todos sobre a importância da concentração. Se não focarem, não conseguirão manter o círculo mágico durante a entoação. Por fim, Eftal diz. Ele pede para que ele interrompa o feitiço, e fica claro que os alunos estão exaustos. Ele diz que é hora de tentar os feitiços de nível 4 novamente, mas Merlin sugere que ele descanse um pouco. Aphthos é pego de surpresa com a preocupação dela, mas garante que está bem. Um flashback revela que Aphthos encontrou Merlin após uma tragédia. A mãe dela era um demônio que morreu ao ser pega no fogo cruzado da batalha do herói contra o rei demônio. Aphthos sabe que Merlin não se lembra, mas ele foi o responsável por matar tantos membros do clã dela. Ele se sente profundamente culpado, especialmente por ver o quanto ela se preocupa com ele. Deixando isso de lado, Aphthos volta a orientar os alunos sobre como utilizar os feitiços de nível 4. Merlin está ansioso para que ele lhe ensine feitiços de nível 6, mas os outros alunos alertam que ainda é cedo demais. Eftel comenta que Merlin continua animado como sempre, e ele a lembra que isso acontece porque ela é a melhor aluna do Imperador do Raio. Eftel não reage ao ser chamada assim, enquanto ele se pergunta por que Merlin tem tanta pressa. Ele a lembra que a base é fundamental e que, por isso, eles precisam praticar a concentração. Merlin insiste que precisa ficar mais forte urgentemente, mas se cala antes de revelar o motivo. Pouco tempo depois, descobrimos o que realmente motiva Merlin. Diante de uma floresta perigosa, ela repete para si mesma que não pode ter medo. Embora esteja aterrorizada ao entrar na mata, ela se força a seguir em frente. Eventualmente, ela chega a uma caverna e afirma que precisa derrotar o monstro que vive ali. Essa será a única maneira de ela se considerar, de fato, a melhor estudante de relâmpagos. Ao conseguir isso, ela poderá ensinar a todos, livrando Eftal dessa responsabilidade. E tudo o que Merlin quer é que Eftal finalmente consiga relaxar e descansar um pouco. Infelizmente, as coisas não saem como planejado. Poucos instantes depois, vemos Merlin correndo desesperadamente para salvar a própria vida. Ela está sendo caçada pela fera da caverna e não consegue acreditar que a magia de nível 4 não tenha funcionado. Seus ataques não causaram dano algum, então ela só tem mais uma opção. Ela se vira para encarar o monstro e começa a entoar um encantamento. Enquanto prepara o golpe, ela se lembra de manter o foco exatamente como Eftal a ensinou. Não é tarefa fácil, já que ela está conjurando um feitiço de nível 6 e a criatura se aproxima rapidamente. No momento em que está prestes a ser atingida, ela libera magia. Ela fica radiante ao ver que o feitiço funcionou, mas a alegria dura pouco. O monstro é poderoso demais e a ataca. Merlin entra em pânico ao ver a fera se aproximando, pronta para tirar a vida da garota. Jess e Merlin sentem um alívio imenso quando percebem que Eftal chegou para ajudar. Infelizmente, ele dá uma bronca em Merlin, lembrando-a de que tinha avisado para ela manter distância daquela floresta. Merlin pede desculpas e, em seguida, ele pede que ela preste muita atenção. Ele ressalta que, entre todos os seus alunos, ela é a que tem o maior potencial, mas que está com pressa demais. Ele explica que o poder que ela tenta dominar às pressas não é poder de verdade. Nesse momento, Merlin fica horrorizada ao ver que o monstro se prepara para atacar novamente. Eftal nem sequer encara a fera, pois está irritado demais com a situação, sobre ter interrompido sua palestra.
Com um simples movimento de pulso, Yftol lança um feitiço de nível 10. O impacto devora boa parte da floresta, deixando Merlin boquiaberta. Ela fica impressionada com a força descomunal de Yftol. Ele diz a ela que já estudou o suficiente por hoje e a manda embora. No entanto, assim que ela sai, ele desaba no chão e cospe sangue. Yftol amaldiçoa sua própria doença, percebendo que Merlin acabou de vê-lo cair. Merlin revela que esta não é a primeira vez e que sabe que ele está doente. Ela explica que foi por isso que quis aprender o mais rápido possível, para poder ajudá-lo. Merlin fica chocado, percebendo que todo aquele esforço dela era, na verdade, por causa dele. Ele insiste que ele precisa se cuidar e descansar o máximo que puder. Infelizmente, Yftol ressalta que ele não tem mais muito tempo, portanto, não há espaço para descanso. Merlin não consegue entender porque ele continua treinando magia, mesmo estando tão doente. Sunplay explica que quer treinar os alunos talentosos que vierem depois dele, assim como Merlin faz. Ele continua dizendo que houve um tempo em que desejava ser o mais forte do mundo. Todo mago quer ser o maior de todos os tempos, e ele não era exceção. Infelizmente, ele percebeu que jamais alcançaria esse sonho. Merlin não consegue acreditar no que está ouvindo, pois sabe o quão forte ele realmente é. Ela afirma que os magos de raio são os mais poderosos de todos e ressalta que, hoje mesmo, ele usou um feitiço de nível 10 sem qualquer esforço. Depois de Lignology é isso, mas ainda não é o suficiente. Comparado aos magos mais jovens e seus talentos, Yftol sabe que não consegue competir, nem mesmo durante a batalha contra o Rei Demônio. Ele estava lutando para acompanhar, apesar de ser o mais velho do grupo. No dia seguinte, um dos alunos de Yftol chega com notícias urgentes. Ele revela que o Imperador das Chamas concluiu sua teoria sobre a aptidão mágica. Yftol fica perplexo ao analisar os detalhes. Ele não consegue acreditar no que está lendo, pois a descoberta da aptidão mágica de alguém era considerada impossível há muito tempo. Ele fica boquiaberto ao ler como isso é feito na prática. Como Jess já esperava, o Imperador das Chamas provou ser um gênio. Após um aluno questionar o que ele faria a seguir, ele sugeriu que todos colocassem a ideia em prática. Ele reuniu seus alunos e fez os preparativos para descobrir as aptidões mágicas de cada um. O primeiro passo consistia em colocar um único fio de cabelo do voluntário em um frasco, mergulhando em uma água mágica especial, tratada para cada elemento. Merlin foi a primeira a ser testada e os alunos ficaram boquiabertos ao verem a reação do cabelo dela com a água mágica. Os frascos azul e verde estão brilhando, deixando todos intrigados sobre o que isso significa. De acordo com o documento do Imperador do Fogo, a intensidade da luz e a profundidade da cor indicam um ranking entre I e S. No caso dos resultados de Merlin, as cores verde e azul brilham intensamente, o que significa que ela possui aptidão de nível S tanto para água quanto para vento. Já os outros tubos de ensaio estão em vermelho e marrom, indicando que seu nível de fogo é C e o de terra é B. Todos os alunos ficam boquiabertos, mas Ofen percebe que isso não parece significar muita coisa para Merlin. No entanto, como ele a criou desde bebê, sabe exatamente o que isso significa. Considerando o que sabe sobre a aptidão mágica dela, os resultados deste teste são totalmente precisos. Atualmente, a maneira como se aprende magia neste mundo consiste em fazer o aluno estudar feitiços básicos de todos os tipos para que, depois de um tempo, ele decida qual seria a sua aptidão. Com este teste, porém, eles saberão a resposta no instante em que entrarem na escola. Yftol se corrige ao perceber que, de agora em diante, será possível descobrir a aptidão de alguém logo ao nascer. Isso também significa que poderão treinar suas habilidades muito mais cedo e se tornarem bem mais fortes. Yftol quer testar a si mesmo, mas Merlin lembra que ele já é um dos 4 imperadores. Os outros alunos ficam curiosos para ver o resultado, então Merlin se prepara. Ele pensa que, mesmo que não consiga atingir o nível máximo de magia, quer saber se algum dia teve o talento necessário para isso. Ele se esforçou centenas de vezes mais do que qualquer outra pessoa, dedicando-se ainda mais do que os outros 3 imperadores. Não houve nem comparação. Por isso ele queria descobrir o que teria sido capaz de conquistar se soubesse com total certeza qual era a sua aptidão. Para a surpresa de todos, o teste revelou que sua água não tinha cor. Isso significa que ele não possui aptidão alguma, mas os alunos se recusam a acreditar. É impossível que Yftol tenha aptidão 0, e o próprio Yftol concorda. Não ter aptidão nenhuma significa que nenhum dos espíritos irá abençoá-lo. Yftol luta para aceitar isso e tenta se convencer desesperadamente de que é o Imperador do Raio. Merlin tem certeza de que algo deve ter dado errado, então sugere que tentem novamente. Yftol concorda prontamente e eles continuam tentando. Infelizmente, não importa quantas vezes tentem, o Val permanece sem cor. Eventualmente, forçado a aceitar que nunca teve aptidão, ele percebe que tudo faz sentido.
já que sempre demorava mais do que todo mundo para aprender magia. Foi apenas o seu esforço incansável que o tornou melhor que os demais. Ele conclui que a razão pela qual não conseguia derrotar os outros imperadores, e o motivo de eles sempre estarem acima dele, era justamente a sua falta de aptidão mágica. À medida que ele aceita esse fato simples, seu corpo começa a definhar novamente. Seu estado só piora, com tosses cada vez mais violentas, enquanto Merlin tenta cuidar dele. Infelizmente, ele está tão mal que pede para ela se afastar, para que ela não veja a gravidade da situação. Enquanto luta contra a doença, Iftal reflete sobre como sempre acreditou que um dia alcançaria os níveis mais altos da magia. No entanto, não importava o que fizesse, ele jamais conseguiu superar a barreira do talento. É nesse momento que ele perde todos os seus desejos e qualquer gota de esperança. Ele se chama de patético e se pergunta o que teria acontecido se tivesse tido mais tempo. Sua vida começa a se apagar e, em vez de partir, em paz, ele parte carregando um arrependimento infinito. Consumido pela frustração, ele sabe que seu tempo acabou e que sua vida chegou ao fim. De repente, uma habilidade misteriosa é ativada, utilizando a encarnação secundária. Ao despertar em um lugar iluminado, algumas lembranças voltam à sua mente. A última vez que esteve ali foi há 50 anos, e ele acaba de se lembrar que possui a habilidade de reencarnação. Uma deusa surge diante dele e ele recorda que foi exatamente ali que a conheceu pela primeira vez. Tudo aconteceu depois que ele encerrou sua primeira vida em um mundo diferente do anterior. A deusa o recebe e o lembra do que aconteceu. A habilidade de After, chamada Indomável, concede a ele o poder de lutar por seus objetivos sem jamais desistir. After fica surpreso, mas isso explica porque ele nunca conseguia abandonar nada. A deusa então declara que chegou a hora da segunda reencarnação de After e, assim como da última vez, ele poderá escolher suas habilidades de bônus iniciais. Ela oferece algumas opções, mas After recusa todas. Ele explica que ainda detém todo o conhecimento mágico adquirido ao longo de 2 vidas. Se tiver tempo e se esforçar para evoluir, isso será o suficiente. A deusa fica surpresa, mas compreende perfeitamente. O fato de After ter alcançado a posição de um dos 4 imperadores, mesmo sem ter aptidão para isso, não foi apenas por habilidade, mas sim graças à sua força de vontade. Com After decidido, a deusa o reencarna pela segunda vez. Pouco tempo depois, Iftol acorda em um novo corpo enquanto uma série de lembranças retorna à sua mente. Ao se olhar no espelho, ele recorda que é Iftol, o imperador do raio. Nesse momento, sua mãe chega para avisar que o café da manhã está pronto. Enquanto comem, Iftol reflete sobre a sua situação. Graças à habilidade de encarnação secundária que a deusa lhe concedeu, ele está agora em sua terceira vida. Desde que completou 4 anos, as memórias de quem Iftol era antigamente começaram a voltar. Ele declara que, desta vez, vai dominar a magia de verdade. Por sorte, ele acabou de lembrar como preparar a água para o teste de aptidão mágica e, como não quer perder tempo, decide se testar agora mesmo. Infelizmente, como já esperava, a água continua incolor. Isso significa que é bem provável que ele atinja seu limite ao tentar aprender feitiços de nível 10, exatamente como da última vez. Nesse exato momento, um dragão gigante e aterrorizante surge do nada e ele percebe que a criatura tem olhos carmesins. Isso deixa claro que alguém deve ter provocado a criatura. O dragão está sendo caçado por alguns cavaleiros e, logo em seguida, percebe-se que a capital corre perigo. Aster corre atrás dele, mas para se lembrar de algo. Ele teria conseguido ajudar a enfrentar essa besta quando estava no seu auge, mas agora tem apenas 4 anos. Aster pensa que, se soubesse que isso aconteceria, teria reencarnado em um corpo capaz de usar magia. No momento, ele está completamente impotente, conseguindo lembrar apenas do antigo feitiço que criou. Era o seu próprio feitiço original que estava no nível 10. No exato momento em que ele pensa na magia, ela é ativada sem qualquer aviso. Um círculo mágico imenso surge, disparando um ataque devastador de raios. O golpe atinge o terrível dragão, aniquilando-o completamente. Stel observa a cena em choque, sem conseguir entender como acabou de derrotar a fera. Os cavaleiros ficam ainda mais confusos, questionando se o dragão tinha sido atingido por um raio. Stel olha para a própria mão, perplexo, ao perceber o que aconteceu. Ele acabou de reencarnar neste mundo, capaz de usar magias do nível máximo de sua vida anterior, mesmo tendo apenas 4 anos de idade. E chegamos ao fim. Se você gostou, deixe seu like para me ajudar a trazer mais vídeos. Se puder, comente aqui embaixo o que achou do anime. Muito obrigado e até a próxima.